o tema que eu trago da dupla jornada de trabalho é um tema que eu vivenciei. Então, assim, tocou muito forte no meu íntimo e eu percebi em algum momento que eu não estava sozinha nesse cenário. Outras pessoas próximas, outras pessoas que eu observava, comecei a conversar e ver que isso realmente era uma situação recorrente na vida de muitas mulheres. E estudando um pouquinho mais sobre isso, né, eu fui identificando que as mulheres entram nessa roda viva da dupla jornada de forma inconsciente. Seja por uma questão cultural, né, que é ainda muito presente nos dias atuais, de que a mulher carrega uma responsabilidade maior de cuidado com a família, com os filhos, com outras pessoas da família, com pais. Ela carrega isso, acho que quase que inconsciente. E o trabalho externo, que se tornou mais forte depois da Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres entraram mais no mercado de trabalho de forma mais massiva, é como se o trabalho externo fosse mais uma atividade que foi incluída na lista de atividades da mulher que ela já tinha. Então, não houve um equilíbrio nisso, né? Ela recebeu uma atividade a mais, que é o trabalho externo. Uma carga, né? Uma carga a mais. E a sociedade, até hoje, a gente vê que não está ainda preparada. Evoluiu bastante, mas não está preparada ainda para enxergar que a mulher ela tem um papel muito presente, muito fundamental no mercado de trabalho e que a jornada em casa ela teria que ser melhor revista, melhor distribuída. E quando você fala isso, me remete ao seguinte, que por mais que não exista esta cobrança, sei lá, diretamente do marido, vamos dizer assim, da família, né, do núcleo familiar, é uma coisa meio que imposta pela sociedade, então a gente já cresce com esse pensamento, tá no inconsciente coletivo, eu diria, né, de que a mulher Exatamente. tem que isso, tem que aquilo, e aí o trabalho nem sempre é por prazer, é por mais um peso, né, e assim, eu vejo que hoje, principalmente com as empreendedoras que eu tenho trazido aqui, é uma alegria saber que nós podemos sim trabalhar com aquilo que a gente ama também, porque trabalhar faz bem, dignifica o homem, né? É Sim, maravilhoso, mas sem esse peso, né, Cris? Eu acho que esse é o ponto, é buscar o sim. equilíbrio. É buscar o equilíbrio e alcançar um equilíbrio entre a distribuição de carga de trabalho entre homens e mulheres, né? A sociedade precisa evoluir nessa questão também, de ter esse olhar para o trabalho que consome muito tempo. Existem vários estudos fora do Brasil, OMS, dentro do Brasil, IPEA, FGV, o próprio IBGE, que constatam números indiscutíveis, né? Que a mulher ela trabalha de 8 a 10 horas, em média, a mais do que o homem nos trabalhos domésticos em casa. É Então, real. isso é real hoje. Claro que em lares isso em alguns lares esse número é muito maior, né? Mas isso traz um peso, porque pensem, 10 horas a mais por semana são horas que a mulher não tem para o seu autocuidado, é um tempo que a mulher não tem para se profissionalizar mais, estudar, para ter um lazer, né? Então, é como se o horário da mulher fosse mais flexível. É. Ah, ela dá conta, em algum horário ela vai dar um jeito. Mas eu queria que você trouxesse aí o porquê você resolveu empreender nessa área também. Foi ótimo escutar a fala da Valéria, porque também tem muita conexão com a minha Ah, que história. legal. É, então, eu sou empreendedora e cofundadora da Partu, que é uma startup na área de alimentação, criada com o propósito de justamente simplificar a rotina de alimentação das pessoas no dia a dia, que é quando elas estão mais atarefadas, elas têm menos tempo para se dedicar à cozinha, à culinária, a um bom planejamento alimentar, algo saudável, algo variado. E a gente pensou que era uma excelente forma da gente contribuir para a redução dessa dupla jornada, dessa sobrecarga doméstica. E olhando por que a Partu, por que a alimentação, eu vou confessar para vocês que há 20 anos atrás
eu diria talvez que eu jamais me imaginava empreendendo na área de alimentação. Eu venho da área técnica, não era tão boa na cozinha, melhorei bastante, mas não me imaginava realmente empreendendo nessa área. Só que quando eu olho para trás, porque eu já me fiz essa pergunta, por que de repente a Partu, né? Eu vejo muita conexão com a minha história também. Desde criança, eu sempre sonhava em ser cientista, em criar coisas, em criar coisas para a sociedade, coisas que mudassem a vida das pessoas, né? Pensei até em ser médica, alguma coisa assim. Fui para a área técnica e continuava criando coisas técnicas, né? Não era bem o que eu tinha sonhado, mas era uma forma de criação, de impactar a vida das pessoas. E por que a comida? Mesmo na época que eu não cozinhava nada, eu sempre gostei de cuidar das pessoas pela comida. Ninguém chegava na minha casa sem ficar 5 minutos sem beber ou comer algo. Eu sou assim até hoje. E eu tenho muito isso do cuidado. Eu me vejo com um perfil muito cuidadora. Cuidadora de pai, cuidadora de mãe, cuidadora de filho, cuidadora de uma amiga que chega na minha casa e precisa de mim. Eu tenho muito esse perfil. E há uma forma melhor de cuidar das pessoas do que com alimentação. Nossa, A alimentação é leva carinho. Não tem, né? Não tem. Escutando aqui a Valéria, essa paixão, esse brilho no olho, né? A alimentação leva carinho, leva cuidado, leva aconchego, leva conforto para as pessoas. É verdade. A Partu, ela, por ser uma startup e a gente ter o propósito de alcançar mais pessoas, ela não tem uma cozinha única, então não é a Cris que cozinha para a Partu, mas a gente trabalha no modelo de negócio com uma rede de chefes parceiros. Então, são especialistas, são chefes experientes, que são homologados na nossa plataforma, homologados conosco. Eles têm as suas especialidades, né? Tem o chefe caseiro, o chefe de fit, de low carb, o chefe que executa cardápios de nutricionista. E através dessa paixão desses chefes, a gente leva esse carinho, esse aconchego, leva esse cuidado da própria Cris, dos meus cofundadores, para os nossos clientes. Então, tem muita conexão, né? Eu uso a tecnologia, que é o meu aprendizado da vida inteira, e coloco aquela pitada da Cris de cuidado, de carinho, através dessa rede de parceiros, para que isso chegue de uma forma muito especial. E aí a pessoa recebe tudo bem personalizado, né, Cris? Eu acho que esse é o grande diferencial, que foi uma das questões que eu me identifiquei muito, né, em me tornar cliente, porque, primeiro que eu amo as coisas personalizadas, assim, feito para mim, né, já tem um diferencial, mas principalmente porque aí a pessoa pode escolher o alimento que ela quer, que ela gosta, não é aquela marmita pronta. Exatamente. Eu sempre acreditei na personalização. Digo para vocês aqui, sem contar a idade, que mesmo antes do Google estar presente na nossa vida, eu já tinha feito projetos, né, acadêmicos de personalização, portais de personalização. Então, eu entendo que a personalização, ela hoje é uma tendência fortíssima, né? Não precisa vir a Cris falar sobre isso, mas ela já vem vindo muito forte e não tem como não ser a tendência, né? As pessoas querem ser tratadas, reconhecidas pelo seu nome, tratadas de forma individual. E na Partu é esse o diferencial realmente, Andréia. É importantíssimo você puxar isso, porque como a gente fornece uma alimentação pro dia a dia das pessoas, não tinha como padronizar uma alimentação ou criar um cardápio único, porque as pessoas vêm de hábitos, de gostos, de vivências diferentes com a alimentação, né? Então, pensamos em como fazer isso. Personalizando. Então, a cliente, fazemos uma anamnese, né, hoje através do nosso site, num futuro muito breve, espero que no próximo mês, através do nosso app, a cliente nos conta, a cliente ou o cliente nos conta qual que é a sua necessidade com a alimentação. O que gosta, o que não gosta. Uau, que incrível. Uma série de personalizações, como inclusive orçamento, investimento, quanto está disposto a investir incrível. por refeição. E a partir desse entendimento da necessidade, a gente elabora os cardápios personalizados. Então, não existe um cardápio da Partu, existe o cardápio da Andréia, o cardápio da Valéria, que é diferente do cardápio da Cris. Perfeito. Nossas famílias têm hábitos alimentares diferentes.
E, com base nesse cardápio, o cliente tem total liberdade para comprar as refeições que vão realmente fazer a diferença na sua semana, vão facilitar a sua rotina. Pode comprar as refeições do cardápio inteiro, uma parte delas, uma, duas, né? Isso fica totalmente livre para Nossa, a escolha de incrível. cada Legal. cliente. E vou te falar, não sei o quanto que você acompanha ali de perto, né? Porque quando o negócio cresce, já não consegue acompanhar tão de perto. Mas eu, como cliente, posso te falar que eu percebi a diferença até no atendimento. Um atendimento muito carinhoso, um atendimento muito personalizado também. E isso faz toda a diferença também, né? A gente falava aqui, né? Nós três aqui falamos um pouquinho antes de começar esse episódio sobre a questão do que a gente deixa no outro. A gente ouve muito falar hoje em dia sobre a energia, né? A energia que você coloca nas coisas. E eu acho que principalmente vocês que trabalham com alimentação sabem disso, né? E a gente prova isso em casa. Acho que qualquer um que está aqui nos acompanhando pode confirmar. Você vai fazer um café. Café é uma coisa simples que todo mundo sabe fazer. Tem um dia que o café tá com sabor e tem um dia que não tá diferente, gente. Não tem isso. Sim. Fala, nossa, o que aconteceu? Com Esse café tá certeza. estranho. Às vezes, se não é você que compra, você até fala, você comprou outra marca de café e não é a energia que você colocou naquele dia. Porque às vezes você não tá tão bem, né? Ou às vezes você, nossa, mas esse café tá tão delicioso, o que esse café tem de diferente? Estou trazendo o exemplo do café, mas a gente pode trazer isso para qualquer receita. Você pega uma receita e dá para 5 pessoas fazerem os mesmos ingredientes. Cada uma tem um saborzinho certeza. diferente. E eu acho que, né, para vocês que trabalham com alimentação, tem muito disso. Por mais que você não esteja ali na cozinha, né, como você Sim. falou, mas é você por trás, é o seu olhar, é a sua energia. Com certeza. Inclusive, André, quando a gente homologa os cozinheiros, é muito importante a gente sentir isso dos chefes parceiros, sabe? A técnica eles têm, mas a gente precisa sentir essa conexão com o nosso propósito. Perfeito. Então, quando eu converso com alguns parceiros e vejo aquele brilho no olhar, eu quero cada vez mais atender a Partu, porque Que legal. a gente tem muito amor e a gente faz a ponte dos feedbacks, né, que a gente recebe de clientes também com eles, porque é muito importante. A gente emana isso, Como né? valorização do trabalho deles. É bem assim mesmo. Então- Não, e pra tudo, assim, porque nós não terminamos o episódio ainda, mas todo mundo que sai daqui fala assim, eu quero voltar, eu quero ouvir isso de vocês Sim, duas com também. certeza. Porque a gente coloca amor no que faz. Eu faço isso com muito amor, assim. Até alguém estava me questionando, assim, do porquê, né, de trazer empreendedoras para falarem sobre negócio juntas e, às vezes, nem sempre coincide de falarmos das mesmas áreas, enfim. Mas é porque é a minha contribuição, né? Eu gosto de me comunicar, gosto de fazer isso. Por que não oferecer um espaço em que as pessoas possam vir ali compartilhar conhecimento, experiência, né? Porque, às vezes, uma chavezinha Uma que chavezinha vira, né? Uma coisa... palavra. Ontem eu vi, até salvei um post que eu achei muito interessante. Não vou lembrar exatamente, mas falava assim: eu li 30 livros e um fez a diferença na minha vida. Eu fiz 20 cursos e um fez a diferença na minha vida. Mas você precisou dos outros 19, Pra porque você senão você não chegar chegaria nesse. nesse 20º. Então é bem por aí. Eu queria que você falasse uma coisa, vocês duas, eu vou perguntar porque eu sou muito curiosa. Por Sim. que do nome? O nome Partu, ele é um nome que não tem um significado no português, vamos dizer assim, André. E ele veio de um brainstorm que a gente foi fazendo. A Partu nasceu com um outro nome, que era Buddy Cook, que é aquele parceiro na cozinha. Mas a gente viu que o nome ali em Não inglês, ele tinha muita dificuldade de ser pronunciado e compreendido. A gente também sentiu forte isso. E passamos por um rebranding ali, pensando que nome que traga alguma conexão. O Partu, na verdade, o que originou foi o per te. A gente começou a pensar no per te do italiano, que é para você, é um serviço exclusivo para você. Não é um serviço genérico, né, vamos dizer. E aí a gente foi desenvolvendo e abrasileiramos ele um pouquinho. Ficou legal. Muitas pessoas acham que o Partu tem a ver com o Patrune. Eu achei que tinha. Mas não tem, foi uma bela coincidência. Olha que legal. Solução que ele oferece. Eu acho a solução da Partu incrível, então estou apaixonada. Você deve se apaixonar pela dor que você quer resolver. Porque a forma como você vai resolver aquela dor, ela pode mudar. Isso mesmo. Então, hoje a gente tem uma concepção da Partu dessa forma. Eu não sei como vai ser a concepção da Partu daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Perfeito. Talvez a gente encontre caminhos melhores do que a gente consegue visualizar Porque aí são hoje. outros tempos, outras experiências, você tem que estar se adaptando, Outros né? insights, outros feedbacks, Isso né, mesmo. recebidos, e a gente tem que adaptar o nosso negócio
para ele resolver aquela dor, Pra que é esse o realidade propósito, daquele né? Falando em resolver dor, eu sei que você trouxe aí alguma indicação de livro, porque eu gosto de perguntar assim, dentro da sua jornada, se alguém eventualmente resolver fazer algo parecido, semelhante, ou se inspirar, né? Que indicação você daria de leitura ou de outro caminho também que você possa deixar como recomendação? Olha, Andréia, são várias, falando sobre leitura, é até difícil, assim, porque são várias, né? Um livro que não está, assim, diretamente relacionado ao empreendedorismo, mas ao empreendedor, eu acho, A dor é esse é título esse já. aqui, A que é coragem de não agradar. Esse livro aqui, Né? ele tem muito a ver, por exemplo, comigo. Eu sou uma pessoa que culturalmente cresci com a mentalidade de agradar as pessoas, né? E a gente sabe que tem que ser trabalhado dentro de um equilíbrio esse agradar. Então eu recomendo esse livro. Eu acho que pode ajudar a fortalecer Para empreendedorismo, muito acho perfeito. pessoalmente as pessoas. E esse outro aqui também é um livro muito conhecido no meio do empreendedor, que é o Antifrágil, né? Porque a gente fala muito de que o empreendedor ele tem que ser resiliente. Resiliente, ok. Mas o antifrágil ele é um passo além da resiliência, né? Porque o resiliente, o conceito dele é que você sofre um baque, uma dificuldade, né, uma derrota, vamos dizer assim, e você consegue restabelecer o seu equilíbrio. O antifrágil, ele é um passo além. Quando ele sofre aquela dificuldade, aquele dano, aquele prejuízo, né, aquela frustração, vamos dizer assim, ele volta mais fortalecido. Então, ele não só volta para o estado, para o status quo de antes, ele volta melhor. Volta melhor. Então, a gente ter esse olhar diante das dificuldades. As dificuldades, elas não vêm por acaso, elas vão vir. Vão vir hoje, vão vir amanhã. Eu brinco, né? Eu converso muito lá dentro da Partu que nossa vida são dias de luta e dias de glória. Tem uma música que fala isso, né? Porque num dia você está muito feliz com uma realização, algo que você conseguiu atingir, e no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, sim, acontece assim um fato que tenta te puxar para baixo. Então, é essa gangorra emocional na nossa vida, né? E a gente tem que tentar extrair e ficarmos mais fortes não no sentido de arrogantes ou pelo contrário, fortes no sentido de mais maduros, mais preparados, né? E eu gosto muito de dizer que quanto melhor eu sou para mim, melhor eu vou ser para o outro. Sim. Então, quando eu estou investindo em mim, quando eu estou me fortalecendo, eu com certeza vou fazer a diferença na vida do outro de outra maneira. Muito bom. Além dos livros, né, dicas, tem muito a ver com o que a Valéria comentou antes sobre rede de apoio. Rede de apoio pode ser em qualquer âmbito, né? Pode ser no âmbito da jornada de casa doméstica. Então, a minha rede de apoio eu treinar meus filhos, conscientizá-los que eles também devem ajudar. Mas a rede de apoio do empreendedor é muito isso que a gente está fazendo aqui. Buscar outras empreendedoras de outros ramos, né? Buscar conexões. É isso mesmo. Elas são Não, assim, e eu tenho visto isso aqui nessa mesa que as mulheres sentam, já se conhecem, já ficam ali no cantinho conversando, já fazem negócio. Eu, então, sou um perigo, né? Porque eu já fiz negócio com quase todas que vieram aqui. Para mim fica mais perigoso. Mas que bom saber um pouquinho mais da sua história. Fico muito grata por ter compartilhado conosco aí o seu conhecimento. E quero deixar a porta aberta para quando você quiser voltar. Fico muito grata. Foi, assim, muito gostoso. Essa partilha foi muito leve. Você tem uma forma muito acolhedora de trabalhar esses temas, nos receber. Então, eu que agradeço. Muito obrigada.